E eu vou colocar com baixo aqui. Deixa eu só fazer uma mudança aqui. Pronto. Assim, prefiro. Então vamos lá. Sejam todas, tô vendo a maioria mulher aqui, bem-vindas, mas quem assistir depois, homens também, sejam bem-vindos. Fico feliz de vocês estarem aqui, né, numa noite de sexta-feira. Vocês podiam estar em outro lugar, fazendo outras coisas, e estão aqui querendo aprender um pouquinho sobre como apoiar emocionalmente as crianças, né? Então eu vou começar me apresentando para quem não conhece. Eu sou a Vanessa Galvani. Eu sou, primeiramente, agora mãe da Alice. A Alice vai fazer 9 daqui 2 semanas. E a Amanda, que tá com também 5 e 10 meses. Então, daqui a pouco ela faz 6 também. Eu tenho uma vasta experiência em infância, eu trabalhei mais de 20 anos, eu sou especialista em infância, em desenvolvimento infantil. E ao longo desses longos 20 anos, eu também me especializei em literatura infantil, sou autora de livros e sou terapeuta do brincar. Escrevi alguns livros de parentalidade. Então, meu primeiro livro é esse aqui, chama Chorar é Essencial. Agora ele só tem na versão de e-book. E eu tenho o livro das brincadeiras terapêuticas, que também é um livro que eu vou falar depois sobre como funciona. E tenho 2 livros infantis, que é o Todo Mundo Chora e As Grandes Emoções do Nuvildo. Esses livros estão na Amazon e também no meu site, tá? E vou falar como que eu cheguei nesse lugar de buscar entender sobre as emoções das crianças, né? Ao longo desses 20 anos, eu fiquei lecionando muito, né? Eu sempre trabalhei em escolas, em espaços infantis, e uma grande dor que eu tinha como educadora era, tá, a gente tem pedagogia muito respeitosa, a gente, né, eu sou, né, eu sou mestre em educação, meu mestrado foi sobre Reggio Emília, fui para a Itália, e aí eu falava, gente, eu entendo, sei de Montessori, sei de Amy Pickler, sei de tudo isso, mas na hora que uma criança está fazendo um comportamento desafiador, ela grita, ela bate, ela chora, ela quebra alguma coisa, ela faz alguma coisa fora do nosso controle, a gente não sabe o que fazer. Mesmo respeitando a criança, entendendo como a criança funciona, tudo, nós, educadores, não tínhamos, não acho que tem ainda, porque eu estou ainda vendo muitos espaços, assim, a gente falta essas ferramentas, é um buraco muito grande de saber como lidar com a criança e o que está acontecendo com a criança, por que a criança está daquele jeito. E aí acontecem várias hipóteses, né? Ah, a criança está fazendo isso porque não dormiu direito, porque não comeu, porque, né, porque aquilo, porque os pais batem, porque nananã, e aí começa aquele mundo de hipóteses, mas que não ajuda a gente. Então, minha grande busca ao longo dos anos foi tentar descobrir o porquê que isso acontecia e como que eu podia apoiar essas crianças, porque para mim eu não conseguia entender como eu podia ser tão uma educadora tão gentil, que acreditava na criança como um ser bom e ser respeitosa, só que quando a criança não escutava, não cooperava, eu não sabia o que fazer, né? Não batia. Então, fiquei ao longo de muitos anos, aí eu morei fora um tempão, continuei a minha busca, a minha pesquisa. E aí, quando eu me tornei mãe, eu virei coach parental, comecei a estudar várias abordagens positivas naquela época, né? Isso 10 anos atrás. E ao longo de várias abordagens, eu me deparei com o hand-in-hand parenting. Eu vou escrever aqui porque é difícil mesmo de entender, tá? Aqui, ó. E, se a gente fosse traduzir, significa parentalidade de mãos dadas, alguma coisa desse tipo, né? O que é o Hand in Hand? Ele é uma ONG, né, sem fins lucrativos, lá do Vale do Silício, da Califórnia, e existe há mais de 40 anos.
E eu fui muito sortuda, de sortuda, né? Eu acho que é isso, a gente busca, pede para o universo manda, né? Tantos anos tentando achar a resposta desses meus questionamentos, que aí quando eu me tornei mãe, eu tinha montado um grupo de mães e a gente se encontrava, a gente estava tentando fazer uns projetos juntas, com um coletivo, uma educação diferenciada, e a gente decidiu contratar uma mediadora de conflitos, uma pessoa especialista em comunicação não violenta. E aí, eu estava ali com a minha bebezinha e tinha umas crianças maiores, as crianças maiores brigando, e eu sempre ali tentando ver, né, como que as pessoas lidam com essas questões. E ela fez alguma coisa diferente. Eu lembro que tinha umas crianças brigando e ela foi lá, resolveu o conflito e as crianças começaram a dar risada. E aquilo me instigou. Eu falei, gente, o que foi que essa pessoa fez, né? E fui lá falar com ela. Eu falei assim, nossa, o que é isso que você fez? É disciplina positiva? É não sei o que, mindfulness? Tudo aquilo que eu estava estudando. E aí ela falou assim, não, isso aí, eu fiz um curso lá fora, no Hand in Hand, e eles ensinam o que está acontecendo dentro do cérebro da criança. E aí você entende por que que a criança entra no conflito. E você consegue resolver o conflito de uma outra forma. Aí eu falei, opa, isso me interessa muito. E aí não sabia nem escrever o nome, falei, escreve aqui, ela me escreveu. E eu entrei no site. E aí, quando eu entrei no site deles, assim, apareceu uma coisa que eu falei, gente, é o universo me mandando. Era um post, que eles têm um monte de posts sobre educação e parentalidade, e aí tinha um post falando assim: agressividade infantil é um pedido de ajuda emocional. E aí eu falei, é isso! Eu sempre acreditei que tinha alguma coisa ali por trás de uma criança que estava batendo na minha sala. Mas eu não sabia explicar e não sabia entender o porquê. E aí eu fui estudar e eu fiquei encantada, porque é tudo baseado na neurociência, tá? Então, o Henny Hand, ele é fundado pela Patty Wipfler, que tem lá já uns 80 e poucos anos, e ela começou observando as crianças e entendendo como que funcionava o cérebro e apoiando os adultos, e depois desenvolvendo essas ferramentas que eu vou falar um pouco para vocês hoje ao longo aqui da nossa conversa, desenvolvendo ferramentas também que apoiassem os adultos e cuidadores a lidar com esses comportamentos mais desafiadores das crianças, né? E o que mais me encantou foi porque, como eu sou muito acadêmica, eu não era qualquer coisa que ia me enrolar. Eu precisava de pesquisa, eu precisava de prova científica, eu precisava que realmente as coisas fossem fundadas, não fosse uma coisa assim, né? Qualquer... Eu falei, não vou me envolver com alguma coisa que não seja realmente séria. E hoje a gente faz parte da Harvard, a nossa abordagem, ela é parte da escola experimental da Harvard, e o nosso projeto de pesquisa foi aprovado e está sendo replicado em vários espaços de infância nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no Brasil, eu sou a primeira brasileira que faz parte lá do Henny Hand e que ensina o Henny Hand aqui no Brasil. Então, eu estou sozinha já há 8 anos, então eu não consigo avançar tanto, vou devagarzinho, aos poucos. E já faz uns 2 anos que eu não dou aula, assim, não dou turma, eu estava só atendendo individualmente, saí um pouco da internet, até que eu resolvi agora, esse ano, fazer um grupo com o pediatra das meninas, que é o Cacau, meu querido amigo. A gente tem feito grupos gratuitos, amanhã a gente vai ter um grupo lá no espaço dele de manhã. E, e aí, desse grupo, me surgiu uma vontade, de novo, de ensinar, de retomar esses movimentos de juntar os pais, né? E por isso que eu estou aqui hoje. Bem, se vocês forem tendo dúvidas, vocês podem ir escrevendo aqui, tá bom? Conforme eu for falando, vai ter uma hora que eu vou parar e eu vou responder. Então, a gente vai começar do começo. E eu gosto assim, não vai ter slide, porque a gente não fica muito nesse lugar de ficar dando palestrinha desse jeito. O que a gente gosta é de fazer uma conexão cerebral, né? Então, a gente vai começar, eu vou começar explicando como é que funciona o cérebro da criança. Então, e de uma forma bem simples, tá? Porque eu gosto de, né, eu não sou, enfim, especialista em cérebro, nada disso. Estudei muito, e aí mas a gente gosta de ensinar para os pais e educadores
de uma forma bem simples como que o cérebro da criança funciona, tá? E aí eu tenho aqui o meu cérebro, porque eu sou uma pessoa bem manual, adoro fazer coisas manuais, então tem aqui o meu cérebro de um jeito bem simples. E aí tem duas partes muito importantes que vocês precisam conhecer. Essa parte azul e essa parte vermelha, tá? Essa parte azul, ela é um pouco maior, mas na criança, ela nem existe até 3 anos de idade, que é o que os cientistas chamam de córtex pré-frontal. É o nosso cérebro racional. O que que é o cérebro racional? É o cérebro que pensa. Então, é aqui que a criança aprende. Ai, Ivan, mas ela não está aprendendo antes dos 3 anos? Lógico que está, né? Mas aquele aprendizado que a gente quer que ela aprenda, né? De escrever, aquela coisa mais complexa, é a partir de 3 anos, tá? Então, antes de 3 anos, ela está explorando, conhecendo o mundo, é uma coisa muito incrível, né? Então, o córtex, ele começa a ser desenvolvido por 3 anos, ao longo dos três, e termina ao longo dos 25 anos. Olha só essa informação que os cientistas nos trazem. Aí a gente tem uma expectativa de que a criança de 12 anos, 7 anos, ou enfim, sei lá, possa já entender as coisas que a gente está falando, que ela possa é, controlar os impulsos dela, porque no córtex é onde acontece não só o aprendizado, o raciocínio, o lógico, mas é onde acontece o controle de impulso. Então aí a gente pensa que a criança vai lá, deveria não ir lá e bater no amigo, e não ir lá fazer algo que ela tem vontade de tomar o brinquedo na mão da outra criança, mas ela não tem essa capacidade cerebral de fazer isso. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Alinhar a nossa expectativa do que é real, do que a criança pode fazer, do que não é, né? Porque senão a gente fica ali esperando e se desgastando, tentando ensinar e cobrar algo da criança que não vai acontecer, tá? Enfim, então começa a ser desenvolvido por volta de 3, termina por volta de 25 anos. Mas na adolescência já está boa parte formada. Mas não é à toa que a gente vê alguns adolescentes e fala, nossa, como é imaturo, como que não consegue, como faz burrada ainda na adolescência. Sim, não está plenamente desenvolvido ainda, tá bom? E aí, nós temos aqui embaixo, né, o sistema límbico, que os cientistas chamam de cérebro emocional. O que é esse cérebro emocional? Ele é aonde ficam ali as nossas emoções. Ele é um cérebro que os cientistas até chamam ele de cérebro burro mesmo, que ele não consegue identificar que você agora não tem 3 anos, que você tem 40 anos. Se você estiver num lugar que te lembra uma experiência de quando você tinha 3 anos, o teu cérebro vai achar que você tem 3 anos, esse aqui, né? Então, às vezes, você tem até uma confusão mental de, nossa, o que está acontecendo? Tem muito a ver com essa essa questão, né, do cérebro mamífero, que é aqui, eles chamam de cérebro mamífero mesmo, é um cérebro instintivo. E aí, o que que acontece no sistema límbico? Ele é responsável por algumas funções muito importantes também, né? Então, lógico, aprender aqui em cima, mas aqui embaixo, ele é responsável pelo nosso senso de segurança. Então, quando eu ando numa rua e eu estou, sei lá, vamos supor um exemplo. Eu estou andando numa rua, tá escuro, tá ficando escuro, uma luz tá apagada. Aí eu já começo a ficar, né, escuro, alerta. O sistema límbico já fica, não, aqui não tá muito seguro. E aí eu escuto alguns passos atrás de mim, eu saio correndo. É isso que acontece. Então, meu sistema, meu senso de segurança entra em alerta e eu saio correndo, tá? Então, ele é responsável pelo nosso senso de segurança. E ele é responsável pelo nosso senso de conexão, que é uma coisa difícil de definir, esse senso de conexão. O que que é uma conexão? Com a conexão cerebral, os cientistas falam, não dá para a gente definir com clareza, porque não é uma coisa concreta e factível de você descrever, mas a gente sabe quando a gente não está conectado com outra pessoa. E hoje em dia, com tanta coisa de conexão de digital, é fácil fazer uma comparação, né? Eu falo assim, a gente compara, né, a conexão digital com uma conexão cerebral. Por exemplo, quando eu estou perto do roteador,
eu sei que eu tenho um monte de barrinha ali, eu consigo ter mais acesso à internet, certo? Eu consigo funcionar bem, o celular, eu consigo ver vídeos, eu consigo baixar coisas pesadas. Quando o meu sinal tá fraco, ou eu tô com poucos dados de celular, meu sinal não funciona bem, o meu celular não funciona bem. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro, né? Sistema límbico, com o nosso senso de conexão. Se meu senso de conexão tá baixo, eu não consigo funcionar plenamente. Eu não tenho uma capacidade plena ao meu andar de cima, ao meu cérebro racional. E aí o que que acontece? Eu fico, nós adultos, a gente fica meio confuso. É a hora que a gente fica, ai, será que eu faço aniversário naquele lugar agora? Será que eu faço o convite? Será que eu já convido? Eu tô falando disso porque eu já tô nessa fase aqui de aniversário daqui 2 semanas. Hoje mandei o convite com a data errada. No meio do mês seguinte, falei, gente do céu. Então é isso, é uma confusão mental que quer dizer que o meu senso de conexão não tá muito bom, tá? E aí, outro sinal de que nosso senso de conexão não tá bom é quando a gente começa a brigar com os outros. Eu não sei se vocês já perceberam isso, assim, quando meu marido viaja, fica muito tempo longe, a gente mal se fala, porque eu tô na correria aqui com as crianças, quando ele volta, a gente acaba chegar brigando já. Ah, mas que foi? Que não sei o quê? Ué, que saco, eu tô exausta. Por quê? O senso de conexão tá fraco. E aí precisa fortalecer para a comunicação ficar melhor. Na criança, é 1000 vezes mais intenso esse processo. Por quê? Lembra, isso aqui é muito pequeno, né? E aí, quando a criança não tem um senso de conexão forte, o que que acontece? Ela não pensa. A gente adulto não pensa com clareza, a criança não pensa. É a hora que a gente fala que ela está irracional. Irracional. E aí, então, vamos lá, né? Recapitulando: senso de conexão, senso de segurança e toda a parte sensorial, o sistema límbico, ele absorve. O que que é isso? É o cheiro, a luz, a resposta do corpo. Essa pessoa parece legal? Ela tá sorrindo para mim? Ela parece amigável? Essa pessoa tá meio estranha, acho que eu vou ficar longe dela. Então, tudo isso, o sistema límbico, ele tá ali como se fosse uma anteninha pegando e escaneando 360 o ambiente. Então, o bebê chega num lugar e já começa a estranhar, porque ele fala: Nossa, eu não conheço ninguém dessas pessoas. Ninguém tá sorrindo para mim, ninguém tá me percebendo aqui, ele já começa a chorar. Então, isso é uma resposta bem clara de como funciona o nosso sistema límbico, tá? E aí, gente, o que que acontece? E aí a gente chama isso aqui de cérebro emocional, né? Por isso, então, andar de cima, cérebro racional, aqui, ó, e aí eu tenho aqui, ó, sistema, então, córtex pré-frontal, o andar de cima. Sistema límbico, andar de baixo, certo? E aí, o que que acontece? Cérebro racional, cérebro emocional. Só que aí, além desses fatores importantes no sistema emocional, existe um outro fator que a gente desconhece. Eu acredito que vocês não conheçam isso, porque eu não conhecia isso, né? Então, o que que acontece? Pensar que lá dentro do nosso, lá dentro do nosso cérebro a gente tem uma caixinha. Essa caixinha nunca tá vazia. Essa caixinha tá sempre cheia. Mas vamos supor que hoje, eu acho que eu fiquei com a caixinha vazia. Esse final de semana eu fui viajar sozinha. Fiquei 2 dias longe das crianças, de todo mundo. Desliguei o celular. Nunca fiz isso. Eu já viajei, mas não desliguei o celular, assim, enfim. E foi incrível. Desliguei, esvaziei a caixinha. Aí volto para a rotina, né? Aí acontece, ai, um monte de coisa para fazer do trabalho. O que que é isso? Preocupação, é, carga mental. Eu não dormi direito, meu bebê acordou à noite. Aí isso, né, desgasta o meu corpo, mais irritação. Fiquei com torcicolo. Tudo isso a gente chama de tensão emocional. São coisas que vão acontecendo, são as emoções que vão acontecendo. E aí o que que acontece? Emoções boas, o nosso corpo produz hormônios bons. Então, ai, quando meu filho vem me dar um abraço, quando eu me sinto amada, quando eu me sinto reconhecida, apreciada, meu corpo tá ali, produz ocitocina, endorfina, um monte de coisa boa que é muito bom para o meu corpo. Quando eu me machuco, quando eu tô sem dormir, quando eu tô cansada, quando eu sinto muitas outras coisas, o meu corpo vai produzindo hormônios e toxinas que não fazem bem para o meu corpo, né? Cortisol, adrenalina. E que isso
entopem o meu sistema emocional. Isso vai entupindo, até uma hora que, quando isso está entupido, eu não consigo pensar com clareza, lembra? Então, duas coisas que me impedem de pensar com clareza: senso de conexão fraco, senso de segurança fraco também, né? Esses dois, e sistema emocional entupido. Se eu tô assim, eu não consigo pensar bem. Tô dando exemplo da gente adulto, tá? Não consigo, as coisas ficam confusas e eu não consigo pensar com clareza. A criança, de novo, isso é muito, muito mais intenso na criança. Então, vamos supor que a caixinha da criança é bem menor. Igual o estômago, né? O estômago não vai crescendo, bebezinho, estômago pequenininho. Então, a caixinha emocional dela é pequenininha também. E aí ela vai lá, vamos pegar aqui a idade que vocês falaram, de 2 a 3 anos, acho que é a maioria. Quem entrou depois também pode me escrever aqui no chat a idade dos filhos de vocês, tá? E aí o que acontece? Uma criança de 2 anos, o que acontece no cérebro de uma criança de 2 anos? Ela tá tentando descobrir o mundo e fazer as coisas e ter autonomia. De 2 a 3 anos é a idade da autonomia. E o que acontece com essa autonomia? Eu quero fazer as coisas, eu quero aprender, subir sozinho na cadeira, correr, pular com os 2 pés, fazer aquilo, tomar o copo sozinho, sem ajuda, colocar água sem a mamãe colocar. E eu não consigo, porque o meu corpo ainda não acompanha o meu desenvolvimento cerebral. E aí eu vou tentar correr, eu caio. Eu vou tentar pular, eu caio. Eu vou tentar colocar água, eu derrubo. Eu vou tentar comer com a colher, eu derrubo, eu me sujo. E aí, todas essas tentativas são tensões emocionais. Então, entope muito rápido, entope. A hora que entupiu, a criança não consegue pensar mais. Ela fica, nesse momento, com um comportamento irracional, que a gente fala. Que, em outras palavras, é o comportamento desafiador. É aquilo que ela faz o dia inteiro. Ela fica fazendo o que não pode fazer, ela pula, ela puxa o cabelo do bebê, ela vai lá e toma o brinquedo do amigo, ela vai lá e fica, mamãe, 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 o dia inteiro. Ela vai lá e você fala, vamos tomar banho? Não, não quero. Não, 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 não. Tem coisas que são da idade? Sim, tem coisas que são da idade. Mas a gente fala que 90% das vezes é isso aqui. É a caixinha entupida. Aí, quando a gente desentope a caixinha, e reforça o senso de conexão, porque se a caixinha está entupida, a conexão não chega, tá? Então pensa assim, o celular, pensa, vou dar um exemplo ótimo, o celular da minha mãe, tá tão cheio de coisa, de arquivo, de foto, de zap, de não sei o quê, que a conexão fica ruim, porque o celular não pega, o zap não consegue ficar bom, ela não consegue mandar mensagem rápida, porque tá muito sobrecarregado. A mesma coisa. Então, se eu tô sobrecarregado emocionalmente, a criança, né? Eu posso tentar dar o máximo de conexão que ela precisa, ela não vai receber, enquanto ela não desentupir isso aqui. E aí, né? Como que a gente desentope isso? Então, olha que incrível, né? Descobrir isso para mim foi uma mudança de mindset muito grande. E aí a gente aprende isso com vários autores muito nomeados lá nos Estados Unidos, e um deles é o Peter Levine, tem também, enfim, tem a Leta Solter, tem um monte de gente muito séria que escreveu vários livros e pesquisa sobre isso. E eu gosto muito de falar do Peter Levine, né? Porque ele é um pesquisador e ele pesquisou muitos anos os mamíferos, como que os mamíferos funcionavam, né? Porque lembra, o nosso cérebro emocional é um cérebro mamífero. A gente herdou esse cérebro dos mamíferos. Por isso que ele não pensa, ele não raciocina. O mamífero não raciocina muito, né? A gente tem esse cérebro dele. E aí, ele queria entender o porquê que um urso, quando cai numa armadilha e fica acuado e consegue sobreviver daquela armadilha, ele não fica traumatizado. E por que que uma criança ou um adulto cai num buraco, fica preso um dia no buraco e depois fica com claustrofobia? Fica, enfim,
Não consegue. Um exemplo, tô dando aqui, né? Por que que isso acontecia? E ele foi estudar os animais. E aí ele entendeu, né? E ele explica muito isso em um dos livros dele. Tem 2 livros dele em português, até para quem gosta de ler mais pesquisa, essas coisas. E aí um dos livros ele fala muito sobre isso. Ele fala assim, porque ele percebeu ao longo de tantos anos de pesquisa que existem 5 principais formas aonde a gente consegue liberar as toxinas que são produzidas durante as situações de estresse, luta e fuga, e de medo, e enfim, né, tudo que vai acontecendo na nossa vida que vai produzindo esse cortisol, todos esses hormônios que não são bons para a nossa saúde, que fazem com que a gente não pense com clareza e que a criança não se desenvolva plenamente, né? O cérebro dela não fica em sua capacidade potência máxima de funcionamento quando ela está entupida emocionalmente. Então, como que ele percebeu isso? O sistema emocional, ele funciona igual ao sistema digestivo, né? Como que é isso? É assim, a gente vai lá, a gente come, a criança come de manhã, toma o café da manhã, almoça, e o corpo vai absorvendo. Nutriente que é bom. Ah, que ótimo, isso aqui, vitamina E, vitamina C, vitamina blá, 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 blá. E vai aproveitando. E o que não vai aproveitar, o que que acontece? A gente expele pela urina, pelas fezes. Tudo que não é aproveitado pelo corpo. E por que que os animais não ficam traumatizados? Porque eles expelem essas toxinas corporalmente. E a gente, quando a gente nasce, os bebês fazem isso. Só que ao longo de nossa vida, a gente vai sendo ensinado e podado a não processar essas toxinas para fora, e isso vai ficando no nosso corpo. E aí a gente vai ficando doente, a gente vai tendo algumas questões, enfim. E quais são essas 5 principais formas da gente colocar para fora o que ele chama de cocô emocional? A gente chama isso de cocô emocional, né? Igual cocô, tem o cocô emocional. Então, como que eu coloco para fora? Então, 5 principais formas. Uma é o choro. O choro, aquele choro que a gente detesta. O choro da criança, existem pesquisas que a lágrima emocional, ela tem cortisol. Esse hormônio mesmo que a gente produz muito em momento de estresse e tristeza. Então, o choro, ele é uma forma de liberar fisicamente, fisiologicamente, as tensões e toxinas produzidas em situações de estresse e tensão. A birra, essa birra aí que vocês devem estar sentindo intensamente aí, o pessoal de 2, 3 anos, né? Essa birra, cara, é insano. E depois eu vou falar por que que é intenso nessa fase, tá? Mais intenso do que o normal. Mas a birra é uma forma de liberar as tensões emocionais. Tremor. Não sei se vocês já viram, mas geralmente, assim, uma forma não acontece geralmente sozinha, elas acontecem tudo junto. Então a criança tá chorando, tá fazendo birra, aí ela treme, aí ela chora, é um processo, é uma catarse emocional, né? Então tem o tremor, tem o suor às vezes você não vê, mas eu, muita experiência, né? Com as minhas filhas e também com algumas outras crianças que eu atendo, as crianças, quando estão nesse processo de catarse, elas soam bastante, elas arrancam a roupa, arranca a fralda, fica pelado quando tá chorando, fazendo a birra, tá? Então vamos lá, ó. Choro, birra, tremor, suor, risada. Ih, acabei de ver que tem um zap ligado aqui que não devia estar. Peraí, deixa eu desligar, desculpa. Então, risada. Olha que legal, tem uma coisa boa aí, né? Risada ajuda a liberar tensão emocional. Só que a risada produzida a risada que acontece naturalmente. Risada por cócegas não funciona. Ao invés de liberar as tensões, ela pode produzir tensões, porque a criança, então tem alguns estudos que a gente compartilha, que a criança, durante o processo de cócegas, ela pode ela entra numa resposta de risada forçada e a gente acha que está sendo gostoso e ela não consegue falar que não está sendo, e a gente não consegue parar e entra num ciclo meio vicioso ali. E é difícil. Mas a gente fala, né? É só a gente lembrar. Você gosta de receber cócega? Você gostava de receber cócega? Acho que ninguém gostava, né? Enfim, então a risada que é natural. E aí tem mais uma forma de liberar a tensão emocional aí, que é o bocejo, que acontece no meio disso tudo. O bocejo,
que a gente às vezes acha que a criança está com sono, e pode ser também, mas um bocejo no meio do choro, no meio dessa catarse emocional, é uma forma de liberar tensão emocional. E com crianças maiores, geralmente a partir de 7 anos, adolescentes, adultos, o processo de catarse começa com a fala. Então a gente começa falando, né? A gente fala, 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 aí a gente começa, aí chora e aí entra no processo, né? Então, quando a gente fica mais racional, o córtex está mais desenvolvido ali por volta dos 7 anos, começa ali, né, um pouquinho mais, a criança entra nesse processo de falar mais, e aí até ela acessar o choro e todo esse processo. Né? Dúvidas sobre isso? Eu vou tomar uma água enquanto isso. Cadê? O que vocês estão pensando? Quem quiser abrir câmera, quiser escrever. O que estão achando? Alguém já sabia disso? Já ouviram falar? Não, isso é novo. O pessoal tá tímido? Será que estão me ouvindo? Ainda bem que a Maria Tereza tá com a câmera ligada, tem alguém comigo aqui. Senão eu ia falar, não, eu tô falando sozinha. Mas eu sei que tá uma correria e às vezes as crianças estão acordadas, né? Fiquem tranquilos. Que eu gosto de falar? Ah, eu gosto de falar mais uma coisa também, né? É, essas emoções, elas ficam aqui, né? Se fosse a gente, isso aqui é uma metáfora, né? Então, se você pensar que as emoções ficam aqui, elas ficam todas misturadas, igual um cocô de criança. Quando você vê lá um cocô, a gente olha, né? Mãe, você olha o cocô para ver se tá tudo bem. Quando a gente olha o cocô, sai tudo junto. Tem milho, tem arroz, tem tudo misturado. As emoções ficam tudo misturadas. Elas não ficam ali, ai, eu tô muito triste e não, é tudo misturado. Só que a gente gosta de falar que é como as emoções é como se fosse assim, ó, várias camadas. Então, lá embaixo, no fundo da caixinha emocional, tem a camada mais profunda e mais difícil de liberar, que é as emoções relacionadas à tristeza, dor física e luto. Então, o que é isso? Tristeza. A criança sentiu uma tristeza muito grande, né? Alguma coisa que aconteceu, geralmente relacionada a um luto. E um luto não é só morte de alguém. Luto para a criança é mudança. Mudança de casa, mudança de cenário, né? Existiu, mudou a família. Nasceu um irmão. É um luto da família que tinha, da conexão que recebia dos pais. Mudança de escola, mudança de casa, os pais separaram. Grandes mudanças, que para adulto às vezes nem pode ser tão forte, para criança é bastante pesado emocionalmente, tá? Então, isso é no andar de lá na base, estamos aqui na base da caixinha. E aí, dor física. Ai, tudo que as crianças sentem dor física é bem difícil. A gente também, tá? Então, vacina, injeção, tirar sangue, exame, cirurgia, ficou na UTI, não ficou na UTI. Todas essas coisas ali são cargas pesadas ali emocionalmente. É, enfim, tudo que leva a dor, acidente, machucou, isso é bem pesado. Aí depois a gente vem para uma camada acima, né? Menos profunda, que é uma camada de medo. Medo. O que é esse medo? Então, o cérebro da criança é um cérebro frágil. A sensação que ele tem, a percepção de medo é, é muito relativa e muito diferente da nossa. Porque a gente é adulto, a gente tem o nosso cérebro desenvolvido, então o nosso senso de segurança é maior. Porque eu sei que eu sou forte, eu consigo fazer as coisas sozinhas, eu sei o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer, eu sei o que é perigoso, o que não é perigoso. Então, meu senso de segurança é bom. A criança não tem esse senso. Ela fica ali, será? Então, assim, para um bebê pequeno, se o seu pai ou sua mãe não está próximo visualmente dele, é uma sensação de medo para esse bebê, porque o senso de conexão fica fraco e a criança começa a entrar, o cérebro dela é em estado de luta e fuga. Tipo, e agora? Será se eu ficar doente, se eu passar mal, vai ter alguém para me socorrer? Por exemplo, né? Ela não pensa isso racionalmente, mas o sistema nervoso comunica com o sistema límbico, falando: olha só, tem coisa acontecendo, ela não está segura. E a criança entra em estado de alerta. Ah, o pai que vai viajar e fica. Ah, a mãe e o pai viajam no final de semana e deixa o bebê com a avó, com a babá, tá tudo bem.
Mas para a criança não tá tudo bem, para o bebê pode não estar tudo bem. Então, isso são situações em que a criança sente um medo muito profundo, e aí esse medo fica aqui, tá? Aí eu esqueci de falar uma coisa. Então, essa última camada, que é tristeza, dor física e luto, ela sai com lágrima. Então, quando a criança chora, aquele choro que sai lágrima, tá trabalhando essa última camada. A camada acima, que é medo, né? O medo, ele sai com tremor, suor e agressividade. Então, quando uma criança está sendo agressiva, está batendo, está mordendo, ela está lidando com medo, emocionalmente falando. Algum gatilho está sendo disparado no cérebro dessa criança, que está trazendo à tona essa resposta de luta e fuga do cérebro dela. Por quê? Ela passou, enfim, ela passou por uma experiência de medo, como eu falei, e aí ela responde dessa forma, inconscientemente, tá? Então, e aí tremor e transpira, porque e aí a gente pode pensar, adulto também é assim, né? Eu lembro que uma vez eu tive um acidente de carro e eu fiquei assim, tremendo, né? Não sei se quem já passou por isso, é horrível. Eu lembro que eu tive uma funcionária também que o meu cooktop explodiu durante a pandemia, espatifou assim 1000 pedaços e por 1 milímetro não pegou nela, assim, ela tava do lado assim, cortando e o bagulho do nada explodiu. E ela ficou o dia inteiro com as pernas tremendo. É isso, é involuntário. Toda resposta de liberação emocional acontece involuntariamente, é fisiológico. Se o corpo sabe como expelir as toxinas. Igual quando a gente precisa fazer cocô e xixi, a gente não precisa programar. O corpo avisa. Preciso fazer xixi, você vai correndo fazer xixi, precisa fazer cocô, vou lá fazer cocô. A mesma coisa, a criança não tá bem, a criança tá entupida emocionalmente, ela precisa chorar, ela precisa tremer, ela precisa fazer a birra, ela precisa colocar para fora. Porque uma vez que ela coloca para fora essas emoções, aqui começa a funcionar. E é a hora que ela tá pronta para aprender. Os cientistas falam que o cérebro aumenta de tamanho, expande fisicamente e aumenta as conexões neurais, ou seja, a criança fica mais inteligente. E é por isso que ela precisa fazer isso, né? Porque ela precisa colocar isso para fora. Continuando a nossa parte, então, assim, trabalhando medo aqui, aí o medo sai com isso, né? Tremor, suor, agressividade. Acima do medo vem essa fase dos 2 anos, agora vocês vão entender aí, que é senso de frustração, senso de indignação e senso de injustiça. Tudo que uma criança de 2 anos sente, né? Que o mundo não é justo, que como é que se frustra muito porque tenta fazer uma coisa, lembra aquela que eu estava falando, autonomia, tenta fazer e não consegue, e essa coisa de é, frustração, indignação e injustiça, é tudo muito parecido. É, e, tipo, não é justo, não é justo, não quero, quero só do meu jeito, e ela começa a espernear, e aí ela sente isso, porque aí ela vai lá, tenta fazer alguma coisa, tenta fazer, não consegue, se frustra, se frustra, se frustra, caixinha emocional dela entope. Aí adivinha o que ela vai fazer? Não, eu quero! E faz uma birra. Aí você fala, mas não soltou uma lágrima. Porque não é lágrima que precisa. A frustração, senso de justiça e indignação sai com birra. E a birra é assim, 5 a 15 minutos intensos, que a criança se joga no chão, se joga para trás, o bebezinho faz isso. Se você deixar ele faz isso desde bebê, as minhas fizeram, né? Se joga, fecha o olho e esperneia e se treme toda e pronto. Uma coisa rápida, não sai uma lágrima. É nisso que às vezes a gente não sabe falar. Ai, a criança, olha só, olha essa birra. Ela é tão boa que nenhuma lágrima cai. Nossa, quantas vezes eu já ouvi isso? Mas não sai lágrima porque não é isso que ela está trabalhando emocionalmente. O cérebro dela está expelindo são outros tipos de emoção que precisa sair com birra. Ai, mas vai fazer birra a vida inteira? Vai, a gente faz birra, né? Só que a nossa birra é o chilique. Eu falo que a gente fica entupido, aí quando a gente tá muito entupido, a gente dá o nosso chilique lá no trânsito. Xinga o cara, você me cortou! Vai lá. Geralmente a gente dá o nosso chilique com quem a gente se sente mais seguro. Lembra o senso de segurança? Não é com qualquer um, não, tá? É com uma pessoa mais próxima. E aí,
birra, né? E aí a última camada, olha só, aí foi a birra aqui, né? A última camada é vergonha, sabe? Vergonha, quando a gente passa uma vergonha assim de, sei lá, uma coisa meio desconfortável. A vergonha sai com a risada, né? Não é à toa que quando você tá com vergonha você fica rindo, né? É isso. Então a vergonha sai com risada. E aí é como se fossem essas camadas. E aí quando a criança começa a chorar e tem uma catarse emocional, ela acessa tudo isso junto. Tudo isso junto. Mas, às vezes, ela vai progredindo assim. Em muitos casos, eu vejo a criança começa rindo, aí ela acessa uma birra, aí ela vai, ela treme, ela soa, ela chora. Ela vai nesse movimento. Às vezes não, às vezes começa de um jeito. Mas, enfim, não importa, é o que eu gosto de falar, não importa, o importa é que sai, que tá saindo. Porque depois que sai, a criança fica outra, né? É impressionante. É isso, nosso. Então, era isso que eu queria falar para vocês. É assim que funciona o sistema emocional da criança. Gente, não é incrível? Eu, para mim, quando eu descobri isso, eu fiquei enlouquecida de entender, né? Então, e olha, e aí para quem não, né, eu tava aqui, não sei se estava todo mundo aqui no começo, eu falei do meu livrinho infantil, né, que é o As Grandes Emoções do Nubildo. E aí nesse livrinho eu explico exatamente isso para as crianças, né? Então eu tô mostrando para vocês porque eu tô fazendo uma série de vídeos que vai sair, que vai ser muito legal. Então esse aqui é o Nubildo, né? E ele começa assim branquinho, ó. Ele tá lá, aí eu conto a historinha, ele tá indo, aí ele cai e tropeça. Aí ele quer o copo, alguém vai lá e toma o copo. Ele quer brincar com o amigo dele empurra, ele fala, agora não. Ele quer aquele brinquedo e aquele brinquedo não está disponível. E aí as coisas vão acontecendo e vai acontecendo aquelas tensões que eu te falei. Só que aí as tensões vai fazendo ele ficar cinza, ó. Vai entupindo ele, né? Aí ele vai começar a enxergar as coisas cinza. Ele não consegue ver nada com clareza. É aquela criança que você fala, gente, aí ele fica cinza, assim, ó. Nada tá bom. Sabe? Até a carinha dele fica assim, ó, nada tá bom. Ele começa, você fala, vamos, filha. Não. Aí a gente fica ali tentando agradar a criança. Gente, é aí que é o nosso erro. Eu falo, uma das coisas que eu mais foram muito difíceis de aprender, mas que eu aprendi lá com a Peri, que foi assim, conseguir discernir a criança que está nesse lugar. A criança que não está bem emocionalmente, está cheia de cocô emocional, e aí nada tá bom para ela. Só que aí a gente cai no erro de tentar. Não, mas peraí, eu vou pegar outro casaco. E você não gostou dele? Não quero esse casaco. Aí você vai lá e pega o outro. Aí você pega outro. E quando você vê, você tá meia hora tentando botar um casaco na criança. Ou você tá 2 horas tentando colocar a criança para dormir. 1 hora tentando fazer a criança tomar banho. Tô falando mais da idade de vocês, né? Porque dos maiores, meu Deus, é uma loucura dos maiores. As maiores é outro rolê, mas também é nesse lugar, tá? E aí, porque isso funciona, é o nosso sistema emocional, desde o bebezinho até nós adultos somos assim, né? Quando a gente não tá bem emocionalmente, a gente vai ficando uma nhaca, né? Fica ninguém até ficar completamente escuro, que é aí a hora que cai no choro, se joga, esperneia, não, tá bom, e aí a criança fica nesse processo. Então, o que que acontece? Quando a criança começa a chorar, eu vou ensinar para vocês hoje uma ferramenta, né? Nós temos algumas ferramentas para apoiar emocionalmente a criança, mas a ferramenta que eu vou ensinar hoje chama escuta presente. Algumas famílias gostam de chamar escuta terapêutica, mas é isso aí, é uma escuta terapêutica mesmo, né? E é como que eu posso acolher a criança nesse momento do choro, da birra e ajudar ela a desentupir isso aqui, né? Como que acontece esse processo? Então é assim, o exemplo que eu vou dar aqui é uma criança que começou a chorar, né? Porque existem duas situações. A criança que começa a chorar naturalmente e a criança que não está bem e a gente precisa colocar um limite emocional. É colocar um contorno físico nela para que ela possa explodir e chorar, tá bom? Então, são essas duas situações. Eu vou ensinar na primeira, tá? O jeito que é quando a criança não tá bem, começa a chorar. E aí ela começa a chorar, e aí o que geralmente a gente faz quando uma criança chora? A gente quer parar o choro. É isso mesmo, todo mundo quer fazer isso. Nossa, todo mundo. A criança chora, 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 e todo mundo vai. Olha, você não quer ver isso? Olha a tela, olha o bichinho, olha o passarinho, olha o pirulito, olha o nananã, vem aqui comer, balança no colinho, vem aqui mamar. A gente tenta fazer de tudo para sanar o choro, porque a nossa crença é que o choro está relacionado à dor.
Porque é verdade. Quando uma pessoa sente dor física, ela chora, né? Então, pra gente, quando a gente vê alguém chorando, isso nos remete a uma experiência de dor. E aí, quando a gente consegue distrair, acalmar o choro da criança, a gente se sente bem com isso. Ai, acho que eu fiz uma boa coisa, né? Ela parou de sofrer. É como se ela estivesse sofrendo e eu conseguisse fazer ela parar de sofrer. Então a gente se sente bem de fazer uma criança parar de chorar. Só que quando você para de uma criança de chorar, você está parando esse processo de limpeza fisiológica. E aí o que vai acontecer é que essa criança, daqui a pouco, está mais entupida, mais entupida. E quanto mais entupida ela tiver, menos o cérebro de cima, menos o córtex consegue aprender. E aí, menos ele aprende, mais irritada a criança fica. É um ciclo vicioso. Aí ela começa a ficar uma criança mais difícil. Ela tenta chorar o dia inteiro, ela faz birra o dia inteiro, mas não é uma birra que libera isso. Porque se você não estiver apoiando emocionalmente essa birra, não vai liberar atenção. Ai, nossa, Van, mas o meu filho chora o dia inteiro. Mas se você não escutar o choro dele, ele não tá desentupindo. É aquela coisa assim, tipo, uma comparação bem bizarra. Mas, é tipo, meu filho faz xixi o dia inteiro, mas se você não levar ele e ficar com ele ali na privada, no pinico, é como se ele não tivesse saindo o xixi dele. Algo assim, se fosse uma metáfora, sabe? Pra gente comparar. Então, é um pouco por aí. Então, a criança começou a chorar. Como que é que a gente vai fazer? Tentar não ficar incomodado com isso, porque eu só vou conseguir acolher o choro se eu entender tudo isso que eu tô falando. Então, nossa, tudo isso que a Vanessa falou faz sentido. Caramba, eu vou tentar fazer isso amanhã. Vamos ver como vai ser. E aí você tem que pensar que vai ser um choro e que às vezes vai durar 5 minutos e que às vezes vai durar até 1 hora, ou até quanto tempo você aguentar escutar, porque é bem por aí também, né? E aí você vai estar disposto a acolher e escutar esse choro da criança. E aí, essa escuta, que aí, né, eu falei, muita gente chama de escuta terapêutica, é uma escuta terapêutica mesmo, de que é como se, porque é uma criança pequena chorando, mas a criança de 9 anos não tá chorando. A minha filha de 9 anos fica, porque nananã, porque eu não aguento aquelas meninas, e elas ficam me ignorando, elas ficam me provocando. Ela chora. Aí você é a pior mãe do mundo, eu te odeio. Ela chora. E aí, nananã, nananã. E se eu virar as portas e fechar a porta e falar para ela, a hora que você conseguir conversar comigo, você vem falar comigo? Ela não vai. Porque ela não vai conseguir liberar muito isso. Ela não consegue pensar com clareza. Ela não consegue ficar bem. Aí o que vai acontecer é o quê? Ela supre isso, né? Ela reprime isso. Opa, minha mãe não me dá amor. Eu não me sinto amada quando eu não tô bem. Então eu engulo as minhas emoções, que é o que a gente fez, né, na nossa vida. Eu ponho tudo lá embaixo, ó, tá fulho tudo ali. Ai, eu volto a pensar um pouco, aí eu vou, mamãe, desculpa, mamãe, não queria ter falado isso com você, mas suas emoções estão lá dentro. Aí daqui a pouco ela volta no outro processo, né? Mas enfim, eu não vou focar muito em criança maior, porque eu tô vendo que a galera aqui é menor, né? Mas é assim. Então, a criança menor, ela não consegue virar e falar para você que ela teve um dia difícil na escola ou que alguém foi lá e amassou a massinha dela, que furou a fila e que empurrou ela, que às vezes consegue, né? A professora às vezes escreve e tal, mas não consegue. E às vezes não é nem isso, às vezes ela tentou andar, ela levantou e caiu 100 vezes no dia, um bebezinho menor que não fala. Então, o jeito dele limpar isso é chorando, e sem falar, e chorando. Só que aquele choro é como se ele estivesse falando, né? A mim, que nem a minha de 9, eu escuto isso, eu vejo ela falando. Mas a criança pequenininha, ela não fala, ela chora, e aí você começa a ficar irritado. Você fala, ai meu Deus, o que é tanto que essa criança chora? Mas é como se ela estivesse te contando. Porque isso aqui não tá bom, eu não aguento mais tentar correr, eu não consigo, porque a vida é tão difícil, porque eu não tô dormindo o suficiente. Mas ela não consegue. E aí ela chora, e ela chora, e ela faz birra, e eu tô frustrada, é tão difícil ter um irmãozinho, você não fica mais comigo. E chora, e chora. Só que não tá falando nada disso, tá chorando, né? Então, você pensar que você vai fazer essa escuta da criança, você vai tentar, na sua cabeça mentalmente, pensar que lembrar do que eu tô falando agora, que essa escuta é uma forma dela chorar e colocar essas toxinas para fora. Não tem nada de errado acontecendo com ela naquele momento. Uma coisa importante para a gente saber é que o motivo que faz a criança chorar não é o motivo da dor, né? Vocês estão vendo aqui que o que está entupido de cocô emocional são coisas que estão acontecendo ali no cérebro dela. Mas ela vai chorar
por causa do casaco. Ela vai chorar porque o copo caiu. Ela vai chorar porque ela queria o sorvete daquele e você deu o outro. Ela vai chorar porque o arroz está no lugar que ela queria o feijão. Ela vai chorar porque ela queria tapioca X e você fez a Y. Ela vai chorar por outros motivos. Não importa o motivo. Então, você não tenta consertar o motivo do choro, você tenta acolher o choro. E aí a criança vai chorar, e vai chorar, e vai chorar, e você vai escutar. E aí você vai olhar para essa criança. Geralmente, uma criança pequena, aqui, que é a maioria de vocês, né? E daqui a pouco eu vou falar as dúvidas, viu? Eu tô vendo que vocês estão escrevendo, podem escrever, tá? Depois a gente pode abrir a câmera também, quem quiser falar, perguntar. Então, assim, a gente vai escutar e vai escutar. Mas não é um choro lindo. Ai, eu não trouxe minha bebezinha aqui às vezes. Quando a criança tá chorando, assim, quando eu falo de acolher o choro, as pessoas, eu pelo menos pensava isso, né? Que eu queria que a minha filha encostasse aqui e chorasse. Ai, mamãe! Ai, ia ser tão gostoso essa experiência, né? Mas não é assim. Ela tá chorando, ela tá cuspindo. Aí ela arranca a roupa. Aí ela bate a porta. Eu não gosto de você! Sai daqui! Não me olha! E começa todo aquele processo. Não é bonito esse choro. Não é. É um choro de cocô emocional. Igual fazer cocô lá não é bonito. Né? É uma coisa lá íntima. Mas a gente precisa estar ali com a criança. O cérebro dela, lembra do senso de segurança e conexão? Ele precisa desse senso para poder liberar essas toxinas. Então, a gente deixar a criança chorando sozinha não funciona. Não funciona. Teve muita gente, quando eu comecei a ensinar isso, né, gente, 9 anos atrás, quase 9 anos, ninguém falava disso. E as pessoas falavam, depois que eu comecei a ensinar isso, tinha umas pessoas que falavam: ah, pode chorar, deixa chorar, mas chora ali no quartinho, fica lá, se acalma. A hora que você se acalmar, vem pra mamãe. Esse choro no cérebro da criança é um choro abandonado. Ele não tem, ele não sente nada de acolhimento emocional. Então, não funciona. Então a gente tem que estar ali, presente, escutando esse choro. E é difícil. No momento, nessas crianças aí que vocês estão na idade dos seus filhos aí, a criança não vai querer abraço, não vai querer o seu colo, não vai querer carinho, ela nem vai querer olhar para você. Que eu me lembro das minhas filhas, elas iam, chorava atrás do sofá, embaixo da cama, embaixo da mesa, no cantinho da parede, se fechava no banheiro. Não queria que eu chegasse perto, mas eu fico perto, porque o cérebro dela precisa sentir o meu cérebro. Perto o suficiente para o cérebro dela ver que eu tô ali. Ela escutar minha voz, se ela quiser olhar para mim, ver que eu tô ali, e o cérebro dela sente o meu, né? Porque os cérebros são interligados, assim, então, né? Isso tem pesquisas, né? Então, quando uma pessoa entra tomando um sorvete, todo mundo fica com água na boca, porque os cérebros estão interligados, né? Então é muito incrível isso. Enfim, então a gente tem que estar perto. Ah, vamos, mas a minha filha não quer. Tudo bem, respeita o espaço. Vai chorar e você vai ficar ali. Uma coisa importante, você não vai ficar falando muito. Por que você tá chorando? Você não vai ir nesse lugar. Porque a fala acontece no andar de cima. E a gente não quer acessar o andar de cima, a gente quer ajudar o andar de baixo. E o andar de baixo não precisa de fala. Ele precisa sentir a nossa presença, a nossa escuta, o nosso acolhimento. Então eu fico ali, né? E aí, vou falar pouco, mas eu falo um pouco. O que que eu gosto de falar nessa fase aí? Eu gosto de falar assim: eu tô aqui, mamãe te ama, eu sei que tá difícil. Eu não fico falando, nossa, mas você queria o outro copo. Ai, não, agora a mamãe não conseguiu outro casaco. Não, assim, simples. Eu sei, mamãe tá aqui. Tá difícil, né? Foi um dia difícil hoje. Eu te amo muito. Basicamente é isso. Não fico repetindo rápido. Eu falo de tempos em tempos, deixo a criança dar uma chorada. Por quê? Porque o choro ele não é fluido. Ele é, eu gosto de falar que é como se fosse uma montanha-russa, né? A criança começa a chorar, aí ela tem uma catarse lá em cima. Aí começa a acalmar. Aí você fala, nossa, parou de chorar. Aí, de repente, ela volta a chorar de novo. E vai assim, por um bom tempo, né? Então, não é uma coisa que ela... Bebezinho, bem pequenininho tá? Bebezinho, a minha mais nova, eu fiz desde o começo, porque eu sabia tudo isso, né? A minha mais velha, eu comecei a estudar, isso aqui, ela já tinha 9 meses, comecei a fazer com ela, ela tinha 1 ano, então ela já tinha passado 1 ano sem chorar, né? Agora, a minha caçula, eu fiz do dia, né? No primeiro dia ela não chorou, nasceu em casa, mas
Ela teve um choro muito forte com 14 dias de vida, assim, muito forte. E aí tinha alguns choros, assim, e aí um bebezinho pequenininho, ele chora 5 minutos sem parar, e treme, soa, e tem a catarse, desmaia em sono profundo, né? É, então é isso, vai, sobe, desce, e você fica ali com presença, escutando, escutando, escutando. A criança vai tentar se distrair, vai querer sair daquele lugar. Às vezes eu gosto de fechar a porta, ficar num lugar que não tem muito brinquedo para a criança atacar, ela fica incontrolável. Irracional, lembra que o racional não está funcionando. Descontrolada. Nossa, e você vai ficar ali. Se ela estivesse debatendo muito, às vezes eu aconselho colocá-la no seu colo e tentar segurar ela de uma forma que não a machuque, né? Uma forma assim que você segura ela aqui na frente, ela não fica de frente para você, senão ela te bate, ela fica, né, fica de frente para lá, para se bater para fora. E aí você fica ali, e você fica o quanto você aguentar, tá, gente? Na boa, às vezes, eu já tive, a maior escuta que eu fiz com uma delas foi de 2 horas, que eu aguentei quando era pequena. Mas assim, foi um episódio, tá? Não é sempre assim. Geralmente aqui agora, para vocês terem uma previsão de como que tá isso agora, os choros são de 30 minutos no máximo. A mais velha teve um choro grande essa semana e chorou 1 hora. Fazia muito tempo que ela não chorava, 1 hora assim. Então, os choros ficam, né? Porque o que acontece? Se você nunca fez isso até agora, se você nunca colheu o choro do seu filho, isso aqui tá entupido. Aí amanhã você vai falar: opa, agora eu vou tentar fazer isso que a Vanessa falou, vou testar. Aí a criança vai começar a chorar, e você vai tentar escutar, e aí o choro pode ser que seja um choro muito longo, você não vai conseguir escutar muito. Então, o que eu gosto de observar, deixa eu ver como que tá o tempo aqui, né, para não ficar muito tarde. O que eu gosto de observar quando eu tô escutando um choro? Como eu tô, se eu tô desconfortável, a gente vai distrair o choro. Então, se eu tô com fome, aí o choro tá ficando muito longo, sabe? Você achou que ia chorar 10 minutos, mas não, já tá meia hora. Você tá com fome, você quer fazer xixi, você tem uma coisa importante para fazer, aí você distrai, tá? Aí você vai lá, ai, distraio como? Do jeito que você. Às vezes você não consegue distrair, porque a criança entra numa catarse tão forte que você vai ter que pegar lá no colo mesmo, ela se debatendo. Às vezes acontece isso, tá? Mas às vezes você distrai, você fala, ai, vou contar uma historinha, nananã, vamos ouvir um podcast, e dá uma distraída. Só que distrair não funciona, lembra? Ele vai funcionar por um tempinho, daqui a pouco a criança explode de novo, porque ela precisa colocar isso pra fora. Então é aquela coisa assim, ai, eu seguro o xixi um pouquinho até eu chegar no banheiro, mas eu vou precisar fazer o xixi, não vai ter jeito, né? Então é um pouco sobre isso. E que mais que eu posso dar aqui de dúvida? Deixa eu ver. Eu vou dar um exemplo, 2 exemplos de escuta das minhas filhas, quando elas eram dessa idade. É, garanta, né? Então, tá num lugar fechado, um lugar que tem pouca coisa para criança atacar. Não leve, se criança maior, não leve nada pro lado pessoal. Se ela falar alguma coisa, te odeio, sou a chata. Tudo isso é cocô emocional, ela não está racionalizando, ela não tem como discernir essas coisas naquele momento, tá? É difícil ouvir isso, às vezes dói, né? Você fala, putz, eu faço tudo para essa criança, que criança ingrata. Mas assim, entendendo o cérebro, a gente sabe que ela não tem controle sobre isso, é impossível ela conseguir controlar isso. Eu acho que eu cobri tudo, né? Ah, uma coisa que eu gosto de fazer que eu gosto, não, que a gente ensina é a não nomear os sentimentos nesse momento. Eu sei que existem muitas abordagens parentais que ensinam a gente a falar para as crianças: ah, você tá triste, ah, você está frustrado, oh, nananana. Não é o momento. A criança não tá pensando, lembra? Ela é só isso. Você pode ensinar isso depois, né? Tem tantos livrinhos que ensinam emoções, a gente não precisa. E uma coisa que a gente gosta de falar no Reni Hand é que é o seguinte: eu não sei qual é a sua emoção, certo? Às vezes você tá ali, eu falo, nossa, tá com raiva, né? E você fica, não tô com raiva, eu tô frustrada. Porque é isso, a emoção é do outro, não é minha. Eu não tenho como nomear uma coisa que não é minha. Então, o que eu gosto de falar assim, você não está se sentindo bem, porque isso generaliza. Eu não preciso dar o nome para algo que eu nem sei. E a criança depois dá, conforme ela vai crescendo. A minha mais velha fala, eu tô muito brava, eu tô triste, eu tô frustrada. Ela vai falando, é dela, né?
Então, não se preocupa em falar isso, em nomear essas emoções, tá bom? E depois que acaba o choro, também, você não vai debater sobre isso, né? Principalmente com as crianças um pouco maiores. Aconteceu, aconteceu. Você não vai virar e vai falar, ah, mas por que que você disse aquilo naquela hora? Mas é que nem a gente fala que nem um cocô. Ela faz o cocô, você não limpa. E vai todo mundo brincar e vai fazer outra coisa. Ninguém fica falando, seu cocô é assim porque você comeu isso errado, você não tá mastigando direito. Não. Então, assim, o que acontece no momento de catarse emocional fica ali. A não ser que a criança traga à tona. E às vezes a minha traz, sabe? As minhas chora, fala umas coisas das amigas, não sei o quê. Aí depois, num outro momento que tá bem, fala: É, mamãe, eu não gosto quando fulana faz isso comigo. Eu falo: e como que a gente pode fazer? Que a mamãe. Você quer a ajuda da mamãe? Como que você tem dificuldade de falar com ela? O que você queria? A gente pode pensar juntas? Como que a gente pode resolver isso? E aí a gente vai elaborando isso para a criança, tá? Vou dar agora exemplos e aí eu vou para as perguntas. Então, vou dar um exemplo da minha filha, mais velha, Alice, tinha 2 anos, tá? E a gente estava no aeroporto, nos Estados Unidos. A gente tinha ido eu tinha ido para uma formação lá, um treinamento do Hand in Hand, e de lá eu tinha ido para casa de uma amiga, de uma prima minha, e a minha prima tinha acabado de ter nenê, eu fui para ajudar, só que foi um caos, porque ela tinha um de 2, eu tinha um de 2, foi um caos. E aí foram 2 semanas muito tensas na casa dessa minha prima, porque o filho dela estava muito mal por causa da irmã que nasceu. E aí ele não deixava ali se encostar em nada, em brincar em nada. Então ela ficou 2 semanas num lugar que não era a casa dela, que não tinha comida que ela gostava, né, com uma língua que ela não entendia, tendo que. Então, só para vocês entenderem como a caixinha estava cheia, né? Não era um lugar que eu podia colher muito choro ali, né? Porque o pessoal não sabia muito, estranhava. E ela tinha essa frustração muito grande que o primo não deixava ela fazer nada, não dividia os brinquedos, aí ela ficava. Foi bem difícil. E aí, quando a gente foi embora, imagina, a caixinha dela estava super entupida, né? E para ajudar, eu peguei uma tempestade e fiquei presa 2 dias no aeroporto. Tivemos que dormir no aeroporto, porque não tinha como sair do aeroporto, uma nevasca. E foi uma situação assim, gente, assim, não desejo isso para ninguém, assim, totalmente não tive zero apoio de ninguém, a companhia aérea não me ajudava, eu não conseguia sair de lá, e eu desesperada, não tinha como pegar voo direto para o Brasil, foi um caos. Então pensa nisso tudo, né? Como que tava essa caixinha dela, né? Aí a gente tava ali no portão no portão de embarque, ali naquelas cadeiras, o voo ia ser 11 da noite, e quando deu umas 7 horas, eu fui lá, comprei o jantar, e aí, falei, vamos comer? Não, não quer comer, não quer comer. E aí, na frente da nossa cadeira, assim, atravessando, tinha um corredor, assim, onde as pessoas passavam, e na frente tinha uma loja de souvenir, cheia daquelas coisinhas pequenininhas, bonitinhas, quebráveis, né? E aí ela ia lá toda hora e voltava, e voltava. Aí ela veio, mamãe, quero um neném. Eu falei, tá bom, vamos lá, você escolhe um, mamãe compra. Aí fui lá, comprou um negocinho. Aí comprou e não resolveu. Gente, é isso. A criança tá emocionalmente entupida, nada tá bom, tá? Se você ficar tentando agradar, é nisso que a gente é pego, que fica nessa exaustão de tentar satisfazer uma criança. Aí no que ela foi de novo, eu resolvi colocar lá um limite, né? E aí falei assim: eu sei, meu amor, que você quer ir, mas agora você não vai poder ir. E aí ela começou a tentar ir, só que, né, eu fui lá e bloqueei. Falei, não, você não vai. E assim, o portão de embarque estava abarrotado. O avião inteiro de brasileiros ali, assim, um monte de gente. Eu não sugiro vocês fazerem a sua escuta, a primeira escuta num lugar público, tá? Eu já fazia isso, já fazia um ano, eu já tinha muita experiência, né? Já era instrutora. Então, aí ela pegou e a hora que eu bloqueei, falei, você não vai na loja de souvenir mais. Não vou deixar. Aí ela se jogou no chão e começou a fazer uma birra lá. E chorava, e chorava. E aí tentava passar o meu bloqueio, tentava ir lá e eu trazia ela de volta. E ela chorava e eu corria atrás. Vocês entendem que não é uma coisa assim que eu tô sentada? E eu falo, agora não, minha filha. E ela senta do meu lado e fica chorando? Não, é uma coisa física.
Eu ia atrás, eu corria, eu vinha, eu pegava, e ela chorava, esperneava. E nisso, para ajudar, as pessoas todas querendo distrair ela, né? Porque eu tinha um bando de brasileiro que não sabia disso, e ficava, não chora, olha o pirulito. Eu ficava, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, imagina, 2 dias no aeroporto, trancada, não tinha nada para a criança fazer. E aí ela chorava, chorava, alguém vinha, ai, que feio, uma menina chorar, não chora não, nananã, nananã. E eu assim, tentando, falando assim, olhando para ela, filha, eu tô aqui, tá tudo bem, meu amor, a gente vai ficar bem, chorando, 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 chorando. E foi isso uns 30 minutos, e vai, volta, tenta ir pro souvenir, vai, volta, até a hora que parou. Parou de chorar. Parou do nada? Não. A criança dá alguns sinais de que ela acabou, esvaziou a caixinha. Quais são esses sinais? Ela tem, você já deve ter percebido isso. É um choro de fim de choro, é um choro de soluço, né? É aquele choro, finzinho de choro. A outra coisa que ela faz é que quando ela tá entupida, a criança não consegue olhar para os nossos olhos. Quando você vira e olha para as crianças, ela não olha para mim. Tenta fazer isso, vocês vão me falar. O que acontece? A criança não consegue olhar porque o nosso contato visual aumenta o senso de conexão cerebral, intensifica as emoções. E aí a criança não quer sentir aquilo mais intenso, ela foge. Mas quando a criança já tá bem emocionalmente, quando ela volta, fica lá, ó, clarinha, toda bem, ela consegue olhar para os nossos olhos. Aí ela olha para os nossos olhos e uau, que incrível. Então isso acontece, né? E aí tem mais um sinal de que ela tá bem emocionalmente, é que o córtex, oh, sim, ele de novo volta a funcionar. Encaixa, conecta. Quando ele conecta, a criança começa a pensar. E aí ela vai começar a falar umas coisas lógicas, tipo, olha, mamãe. Então, foi isso que a Alice fez. Mamãe, olha uma formiguinha ali. Aí eu, meu amor. Nossa, é mesmo, caramba. E parou de chorar. Começou a falar sobre outras coisas, quis comer. Tudo aquilo que ela não queria comer, comeu e dormiu às 12 horas de voo. E eu lembro que teve uma mãe, sei lá, não lembro se era mãe, alguém que me viu fazendo isso e falou: gente, que incrível isso que você fez. Porque foram 40 minutos chorando ali na frente de todo mundo. E ela dormiu o voo inteiro. Aí eu falei: é por isso que ela dormiu o voo inteiro, né? Ela liberou tudo que estava ruim para ela e ela desmaiou e não me deu trabalho nenhum no voo. Então, é sobre isso. E eu queria ter feito isso na boa. Eu tava tão cheia de tensão que eu queria ter deitado ali, ter feito uma birra e falado: ai, que inferno de país, que inferno de companhia aérea, que saco. Eu queria ter feito isso, né? Não tinha ninguém ali para me escutar. Então, é mais ou menos assim que acontece o processo de escuta. E aí teve uma vez com a minha mais caçula, eu teve uma outra história que eu vou contar aqui para vocês, que foi assim, ela adorava comer tapioca, né? E todo dia de manhã ela acordava, ela queria tapioca. E eu falava assim: "Ai, meu amor, vai querer tapioca?" "É, quero." Aí ela falou: "Quero tapioca com queijo." Aí eu fui lá, fiz a tapioca com queijo. "Olha aqui, tapioca com queijo." "Ah, não, não quero tapioca com queijo." Aí eu falei: "Ah, não quer tapioca com queijo?" "Não, quero tapioca com manteiga." Aí, claro, né? Vamos lá, meu filho precisa comer. Eu amo meu filho, por que que eu não. Eu tenho tapioca, por que que eu não vou fazer? Vou fazer outra lá. Eu fiz tapioca, coloquei. Olha aqui, meu amor, tapioca com manteiga. "Ah, não, mamãe. Quero tapioca com geleia e pasta de amendoim." Aí nessa hora, é um outro sinal que a gente ensina isso, né? No curso. É um outro sinal de que a criança não tá bem emocionalmente, tá pedindo limite. Aí eu virei e falei: ai, meu amor, agora a gente tem essas duas. Temos a com queijo, temos a com manteiga. Eu quero a com geleia! E aí começou a chorar. E chorava, e corria em volta da mesa, e corria até a sala, e voltava chorando, e arrancava a roupa, e cuspia, e saía catava, e chorava, e se escondia. E eu indo atrás dela. Eu sei, meu amor, eu sei que tá difícil, mas eu quero tapioca! Saiu tapioca! Agora a gente tem essas duas tapiocas. E chorou, e chorou, e chorou, chorou, chorou uns 25 minutos. E eu fui lá, fiquei escutando, correndo, correndo, escutando, escutando, escutando. Acabou, limpou. Ai, tô com fome, mamãe. Vou comer as duas. Sentou e comeu as duas. Então, de novo, retomando, não é sobre o que leva, né? Não é o choro, não é sobre o que a criança começou a chorar. A criança chora
porque a caixinha dela tá entupida de cocô emocional e ela precisa chorar. E aquela causa é um motivo, né, um gatilho que a gente fala, para que ela possa chorar e colocar tudo para fora. Falei um monte, preciso beber uma água. Vamos lá, vamos ver as dúvidas de vocês. Hum? Cadê? Thalita. Quando a criança morde, é descontrole? Desculpa estar com a câmera desligada. Não, sem problema, gente. Então, quando a criança morde, ela não tá com o córtex funcionando e ela tá com a caixinha entupida. Então, ela precisa, para ela parar né? Para ela parar de morder, ela precisa desentupir isso e voltar a pensar para ela controlar o impulso. Às vezes, agressividade, mordida, bater, pode estar relacionada a um projeto emocional. Um projeto emocional, geralmente, ele está relacionado a trauma. Alguma experiência traumática, uma coisa mais forte que a criança viveu. Um medo muito profundo, uma cirurgia, alguma questão mais forte. E aí, o sistema límbico tem esse gatilho, às vezes. Então, sei lá, vou dar um exemplo. Um exemplo que eu atendi uma vez, que foi uma criança que batia muito, era muito agressiva. Quando me procurou, tinha 1 ano e meio, né? E aí, toda vez que batia, era quando ele se sentia acuado ou quando ele estava preso. Então, era na cadeirinha do carro, quando ia trocar roupa, ou quando alguém estava muito perto dele, ele batia. E aí, quando a gente foi conversar, enfim, sobre todo um histórico da família e tal, a gente aí descobriu lá que o parto ele ficou muito tempo preso no canal vaginal e teve uma experiência, né, de sofrimento ali, fetal, e precisou ir para uma cesárea de emergência. E foi uma experiência bem traumática para ele. Depois precisou ficar na UTI, tá? E aí tudo isso teve um impacto muito grande. E aí, a partir de 1 ano e meio, ele começou a bater muito. E até a gente começar a trabalhar isso com a família dele, com ele, tá? Então esses são os possíveis motivos. Lógico que também tem a fase da mordida, né? Eu, como pedagoga, eu falo assim, quando a criança tá desenvolvendo a fala, talvez ela comece a morder, porque ela não consegue virar e falar, dá licença. Eu lembro que eu tinha uma turminha de 2 anos, e tinha uma menina que era muito rápida, ela subia escada muito rápida. E aí, até eu entender isso, ela, sabe o que ela fazia? Ela ia mordendo todo mundo na frente dela para dar licença. Nhaque, saía na frente. Depois que eu me liguei nisso, eu colocava ela na frente. Ela nunca mordeu mais ninguém. Porque ela só mordia na escada. E só mordia quem estava na frente dela. Então, quando envolve agressividade, a gente precisa entender tudo o que está acontecendo. Por que essa criança está mordendo, onde morde, onde estão os adultos. Tem todo um contexto que precisa a gente perceber, tá? Que mais? Vamos ver aqui, ó. Albert. Vanessa, que acolhimento sua fala de hoje. Obrigada. Me conta, por favor, no meltdown dos nossos pequenos. Cada criança encontra a sua forma de esvaziar. Normal dos 3 a 5, que algumas desmontem na agressividade, outras na fuga. O contexto de casa é que dá as ferramentas para as crianças responde no emocional. Achei essa parte meio confusa, Albert. Se quiser abrir aqui e me explicar melhor. Nem sei se ele tá aqui, acho que ele saiu, né? Um, enfim, mas eu vou responder que eu acho interessante, assim. É, Então, cada criança encontra uma forma. Lembra que eu falei? Tem as 5 formas. E depende do tipo de emoção que ela tá trabalhando, ela vai responder daquela forma. Geralmente, a agressividade está relacionada a medo. Então, é fato, né? Situações que me procuram, que eu sei exatamente que a criança está lidando com medo profundo, quando nasce um bebê. Geralmente, quando nasce o segundo bebê, ou o terceiro, a criança mais nova, ou o mais velho, né? Então, que vai ter, né? Que é como assim, eu tô tendo um irmão mais novo, essa criança fica muito agressiva. Costuma. Geralmente, assim, batata. Nos 6 primeiros meses, a 1 ano, essa criança tem picos de agressividade em algum momento, contra o bebê, contra a mãe, porque ela sente um medo muito profundo de perder a mãe. Então, esse é o contexto, a leitura dela, tá? Então, nessa hora precisa se trabalhar essas questões, tá? É...
Foi isso que eu entendi da pergunta, que eu pude responder da pergunta dele, né? A outra parte eu não entendi. Uh, Viu, Albert? Eu tô falando da sua pergunta. Eu respondi a primeira parte, mas a segunda, essa parte eu não entendi aqui, ó. Quando o contexto de casa é que dá as ferramentas para como a criança responde no emocional. Agora lendo de novo, eu acho que não, né? A criança vai responder sempre dessa forma, né? Então a gente tem, como eu falei no começo, eu não sei se você estava aqui desde o começo, sobre o Henny Hand, a gente tem muita pesquisa científica, mais de 40 anos, mais de 2 milhões de famílias atendidas no mundo inteiro. Então, isso acontece com toda criança no mundo inteiro. Criança aqui, criança na África, criança na Europa, na Austrália. Esse é como o sistema emocional funciona. Ele indifere da cultura, do nível social. A criança precisa colocar as emoções para fora. Se ela tiver um espaço para chorar e ser acolhida, ela vai fazer isso. Senão, ela vai ser reprimida, né? Então, lógico, se a gente tem ferramentas para apoiar esse processo, o que a gente comunica para essa criança é que ela é amada. Eu falo muito isso, né, no meu livro e no curso, que essa criança ela é amada incondicionalmente. Ela sente que, nossa, aqui é seguro trazer o meu pior. Porque se a gente não acolhe as emoções dos nossos filhos, ainda mais a raiva, né? Nossa, é muito difícil acolher raiva, mas enfim, é um grande aprendizado para a gente, porque a gente não pôde expressar nossa raiva. Então, acolher algo que a gente não teve, é difícil. O choro, as mulheres têm mais facilidade, porque a gente pôde chorar. Não foi muito acolhido, mas quando a gente era criança, né? Os homens têm mais dificuldade de acolher choro, porque eles não puderam chorar, então os homens têm uma dificuldade muito grande de deixar as crianças chorarem e acolher esse choro. Então, isso tudo é histórico e tudo bem, vai precisar de algumas gerações ainda para a gente atualizar isso. Mas o que que acontece? Então, assim, quando eu tô ali, o meu filho tá mostrando o pior dele, chorando, que estamos falando de uma criança pequena, que não consegue elaborar aí verbalmente tudo que ela tá sentindo. Uma criança maior, sim, né? E ela traz tudo isso pra gente. O que que eu faço? Assim, eu tô entendendo, eu tô. Quando eu falo, eu escuto e acolho ela e não tento dar lição de moral, eu não tento corrigir, eu não tento consertar, eu tô mostrando para ela que aqui é um lugar seguro para ela colocar o pior dela, para ela desabar. E é aí que o cérebro dela sente um senso de segurança e conexão muito forte. E ele entende que eu sou amado, não importa como eu me sinta. Que eu falo que isso é o amor incondicional. Porque todo pai, toda mãe amam seus filhos incondicionalmente. Mas nem sempre a gente consegue demonstrar isso. E aí teve pesquisas que a gente tem lá no Renner, pesquisas que foram feitas assim, para as crianças perguntando se sentiam amadas pelos seus pais, e a maioria falando que não. Não, não me amam. E aí existe também um buraco que acontece em outras pesquisas que a gente que a gente viu, que por que as crianças, quando vão para a adolescência, buscam muito mais os pares para as questões emocionais do que os pais? Porque por muitos anos não houve esse espaço de escuta e acolhimento. E aí, quando vai para a adolescência, vai para fora. Olha que louco que é isso que acontece, né? Então, o que a gente quer, o que a gente é uma coisa que a gente quer oferecer para as famílias é que com as ferramentas que a gente ensina, vocês possam construir esse lugar na sua família, de mostrar para os seus filhos que eles são amados, não importa como eles se sintam. Que isso não define. Eu falo assim, às vezes a minha filha fica mal, ela fala, desculpa, mamãe, eu falei essas coisas horríveis, eu não queria ter falado. Eu falo, filha, você não estava se sentindo bem? A mamãe sabe disso. Então, eu não qualifico o outro pela emoção dele. Eu entendo que ela não tá bem. Lembra aqui, ó, os bonequinhos, não tá bem. E tá tudo bem. Ela vai voltar a ficar bem. Ela vai voltar a me amar. Ela vai voltar a pensar com clareza uma vez que eu ajudar ela nesse processo. E é isso. Então, não é fácil, não estamos falando que é fácil, eu vou explicar um pouquinho mais como que é isso. Então, mas é possível. E é esse o lugar, né? Eu tô aí já há 9 anos fazendo isso e vendo minha filha mais velha prosperar, e a gente tem, enfim, até a Peri já teve netos, assim, já tá quase nos bisnetos, que com essa geração de fazer, né, de acolher emocionalmente as crianças. Deixa eu ver, quem que falou mais aqui? Vanessa, você vai disponibilizar a gravação depois? Vou, eu não sei quais canais vocês vieram,
foram algumas pessoas que me ajudaram a divulgar. Eu vou, em todos os canais essas pessoas que me ajudaram a divulgar, eu vou passar para elas amanhã, tá? Então vocês podem reassistir, podem passar para os amigos se quiserem. Essa é a minha grande missão. Quanto mais pessoas souberem, eu sou a única aqui no Brasil fazendo esse trabalho. Quanto mais pessoas souberem disso, né, melhor vai ser para os nossos filhos, para a geração deles. E para a gente ter apoio, imagina estar num lugar, saber, ver um pai saber disso e também não ficar te julgando e te apoiar, é muito lindo isso, né? É, falou que quer ver desde o início, então vou com certeza, é incrível a palestra, já tinha lido o seu livro, que bom, fico feliz, Thalita. Vanessa pode falar mais de como lidar com as emoções e ciúme de uma criança de 3 anos que vai ganhar um irmão mais novo? Nossa, Lili, pois é bem intenso, assim. Eu tô querendo, eu acho que vocês são todas de São Paulo, né? Eu acredito. Agora, em novembro, eu tô fechando a data, a gente vai fazer um workshop, acho que presencial, só de 2 a 3 horas, só sobre irmãos, tá? Sobre conflito entre irmãos e sobre a chegada de um novo irmão, porque é um grande projeto emocional, tá? É um grande projeto emocional, é, mas importante que você conheça todas as ferramentas, porque você vai precisar usar tudo, tá? Então, eu vou falar um pouco das ferramentas do Reni para vocês entenderem melhor, tá? Meu filho de 2 anos, às vezes, está extremamente feliz, rindo, brincando, empolgadíssimo, e no meio dessas emoções, ele joga que está na mão dele, na gente, ou no chão, já muda o empolgado para raiva e irritação para o segundo. É a caixinha que encheu porque é a mudança. É assim, ó. A caixinha tá cheia. Assim, não dá pra gente discernir assim completamente com clareza. Lembra que eu falei, não sei se você estava aqui desde o começo, mas eu falei que são duas coisas que impulsionam o comportamento desafiador da criança. Uma é a caixinha entupida e o outro é o senso de conexão quebrado, um senso de conexão fraco. Que isso aqui eu não vou aprofundar agora hoje, aqui não dá tempo, mas o que acontece? Quando a caixinha está entupida, ou quando o senso de conexão está quebrado, um dos dois, ou os dois, a criança tem esse disparo. Então, a resposta vai sempre ser conexão ou escuta e acolhimento. A gente sempre vai ter que usar essas ferramentas para apoiar a criança. Então, ela pode estar entupida, aí receber um pouco de conexão, sei lá, ela estava entupida e você não percebeu, tá? Aí você acha que ela tá bem, ela tá ali brincando, aí de repente vem um gatilho e ela solta. Então ela não tá, entendeu? Ou ela tava entupida e aí você foi lá, brincou, ela deu risada, aí veio a conexão. Lembra que a risada é a camada mais leve, né? Aí ela vai acessando lá de baixo. Então ela começa com a risada, papapá, ri. Aí vai acessa coisas mais profundas, né? Então a conexão, ela faz com que intensifique as emoções transbordarem. Então também pode ser isso, tá bom? Agora, gente, eu vou falar um pouquinho. Ó, se vocês tiverem mais perguntas, vocês me façam, tá? Mas eu vou falar um pouquinho de como que funciona o nosso curso e as ferramentas para vocês entenderem melhor, tá? Deixa eu ver aqui, eu não sou super boa com a internet, mas a gente vai tentar. Peraí. Não, calma. Tá, não posso minimizar. Então vamos lá. Acho que vai ser aqui. Acho que vai ser aqui. Vai aparecer uma tela estranha, mas eu vou olhar aqui o que eu criei. Peraí, gente. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Não. Vamos aqui apresentar. Acho que apresentar vai dar certo. Vocês estão vendo? Deixa eu ver. Eu não consigo ver o chat agora, então se vocês não estiverem vendo, alguém me sinaliza aqui, tá? Então, como que é o curso de Educação Emocional Essencial? Que ele é o curso que, se vocês entrarem no site do Henning Hand, ele chama Starter Class, que é como se fosse onde você é o começo do começo, tá? E é um curso online ao vivo, então não é gravar, não é um curso que você vai assistir gravado. Eu vou estar aqui ao vivo com você que nem eu tive hoje,
tá? E como que ele vai funcionar? Eles são 6 encontros online e ao vivo, tá? Então, ele vai começar no dia 15 de setembro. Então, a gente tem nas segundas-feiras, vai ser esse horário das 20. Eu vou ver, né? Eu monto um grupo de pessoas interessadas e a gente define. Às vezes eu faço às 9, eu já fiz às 9, só não faço mais tarde que 9, porque senão a gente acaba muito tarde, tá? Mas entre 8h30 e 9 vai começar, e são essas 6 segundas-feiras para crianças, para pais de crianças de 0 a 18 anos, tá? Acompanhamento de dúvidas por Zap durante toda a duração do curso. Então, do dia 15 de setembro ao dia 27 de outubro, vocês vão poder tirar dúvidas comigo todo dia no Zap. Meu filho acabou de fazer isso, o que que eu faço? Eu vou responder assim. Não respondo na hora exatamente, mas todo dia eu respondo, tá? Os encontros ficam gravados, eu subo eles no meu YouTube privado e eu dou acesso para vocês numa pasta, e vocês vão ter acesso a isso para sempre. Vocês vão poder reassistir esse conteúdo. Você tem que reassistir, cara, de tempo em tempo, porque a criança muda, mas é a mesma ferramenta, é o mesmo sistema emocional, tá bom? E tem acesso e aos PDFs. Então, o que são esses PDFs? São os materiais de curso. Tem o manual das aulas, cada aula tem um manual de estudo, tem a ferramenta que eu vou ensinar, eu tenho tudo para fazer. E aí tem os livretos da Peri. A Peri escreveu uns livretos. Então tem livretos sobre agressividade, tem até da adolescência que vocês vão guardar para mais para frente, mas tem sobre tudo. Tem como as emoções funcionam, tem vários exemplos, tem sobre limite, tem sobre tudo que a gente for falar, vai ter livreto. Então, eu dou a aula completa e depois vocês podem aprofundar isso, ler, ver como ela dá exemplos, enfim, é muito rico esse material. E aí, o que a gente vai fazer, né? São 6 aulas, são 6 ferramentas. Então, a primeira, a gente começa com a ferramenta de apoio emocional aos pais. O que é isso? Esse trabalho, essa ferramenta que eu ensinei hoje, é essa segunda, né? Ó, ferramenta de escuta terapêutica para as crianças. Você só vai conseguir fazer isso se você tiver a primeira, se você tiver a ferramenta de apoio emocional para vocês. Se eu não cuido da minha caixinha, eu não acolho caixinha de ninguém. Nem do meu companheiro, da minha companheira, nem nada. Não, eu só fico jogando minhas emoções nos outros. Então a gente começa, esse é o diferencial do Henny Hand. Nenhuma abordagem parental tem ferramenta de apoio para os pais. A gente acredita que se não existe isso, é impossível. É mais uma cobrança, mais culpa, porque aí vocês têm toda essa informação e falam, eu tinha que colher, eu tinha que conectar, eu tinha que fazer isso, eu não consigo fazer nada disso. Ai, meu Deus, eu sou uma mãe horrível. E aí é pior. Então a gente, né? Então a gente aprende essa ferramenta no primeiro encontro e a gente pratica ela em todos os encontros, tá bom? A gente vai ver de novo essa ferramenta aqui, porque nem todo mundo que vai estar no grupo participou, assistiu tudo. Eu vou dar mais detalhes, mais exemplos, a gente vai tirar mais dúvidas, vou demonstrar, enfim, vai ter muitas outras coisas. O terceiro encontro, se todo, também eu sou super flexível, se todo mundo tiver assistido falando, não, a gente já aprendeu, a gente quer falar sobre briga de irmãos, o irmão novo que tá nascendo, a gente fala sobre isso, não tem problema também, tá? Só que esses assuntos específicos, conflito entre irmãos, eu gosto de falar tudo depois que a gente viu todas as ferramentas. Porque para você lidar com um assunto específico, você vai ter que usar as ferramentas. Então, se você não tem as ferramentas, aí eu não consigo ajudar, sabe? Então, a gente primeiro passa pelas ferramentas. Por que é uma ferramenta por semana? Porque eu ensino e você tem uma semana para praticar. Vai ter uma semana que vai ter uma que vai ser 2, porque é uma semana que não tem aula na escola dos grandes, então essa semana eu não consigo trabalhar, tô por conta, mas aí o que acontece? Eu ainda vou dar apoio para vocês nessa semana e tal, mas vocês têm tempo para praticar, tirar dúvida, e tô fazendo, será que é assim mesmo? É difícil, Ivan, não deu certo, ele parou de chorar, ele se distraiu, ele não sai uma lágrima, ou só chora, não resolve. Porque uma coisa que é muito legal, gente, é que quando a criança desentope, eu lembrei disso aqui agora, a caixinha dela, a criança fica incrível depois. Assim, né? O nuvildinho, incrível. E essa criança incrível, ela sorri, ela coopera, ela faz carinho no bebê, ela não puxa o rabo do gato. Você fala, vamos tomar banho, ela vai. É assim, é impressionante, cara. A criança cooperativa é a criança que está bem emocionalmente e se sente conectada. E aí, isso eu não tenho como te
provar isso, né? Assim, por mais que eu dê exemplos, você só vai acreditar fazendo isso. Então, a minha dica é que vocês amanhã tentem fazer essa ferramenta amanhã e até o final de semana, tentem fazer essa ferramenta para vocês verem com seus olhos de como a criança fica diferente depois. Pode ser que a criança não fique, tá? Por quê? Aí a criança está muito entupida, então vai precisar alguns choros, mas a nossa experiência é que um bom choro acolhido já faz com que a criança fique muito incrível depois, tá? Vamos continuar aqui. Então, a terceira ferramenta, limite emocional, que é um limite específico, que você aprende os sinais de que a criança mostra que a caixinha está entupida, o bebê também, o que que você precisa fazer, o maior, como ler esses sinais. Então, a gente tem todo o material de leitura complementar, é muito legal, tem a parte prática, exemplos. O 4, encontro 4, a gente vai falar sobre a ferramenta de conexão cerebral individual, que chama Tempo do Coração, que é uma ferramenta incrível, incrível, tá? Que ajuda a criança a ficar bem e ela aprende a pedir a sua atenção de uma forma positiva. A criança que não sabe como pedir essa conexão cerebral, ela fica, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, aí você fica, não, mais um minutinho, daqui a pouco a mamãe vem, aí ela começa a fazer as coisas erradas para chamar a tua atenção. Agora, quando a gente ensina essa ferramenta para a criança, ela vem e nomeia. Mamãe, eu quero o tempo do coração, mamãe. Mamãe, eu preciso de tempo do coração. É muito lindo, as minhas fazem isso. Então, né, num outro lugar. Então, é muito legal. E aí, a gente vai com a ferramenta das brincadeiras terapêuticas, que é do meu livro, que é o grande cereja no bolo. Todo mundo ama. Só que a gente não começa por ela, porque ela é mais legal, mas você precisa fazer as outras coisas também. Não adianta a gente só conectar, lembra? O senso de conexão é importante, mas a criança também precisa esvaziar a caixinha. Então, não posso só fazer uma coisa, tá? E aí, por último, a gente fala de agressividade, conflitos e projeto emocional. E se tem outro tópico também, eu falo, eu sou uma pessoa que eu dou muito, não é? Aqui não fala assim, se deixar, eu fico 3 horas falando, pessoal. O pessoal fala, Vanessa, vai embora. Como que funciona? Vamos lá. Ó, investimento. Eu não faço esse curso há muito tempo, né? Eu vendi ele online, faz 2 anos que eu parei de vender ele online. Eu, ultimamente, nos últimos 2 anos, eu faço individual, a família me procura e faz comigo 6 encontros, e aí o valor é R$ 3.000 para os 6 encontros. Como que funciona se a gente fizer uma turma? Por isso que eu quero muito fazer uma turma. A gente consegue, se tiver até 10 famílias na turma, sai 1.500 por família. E se tiver mais que 10 famílias, sai 1.000 por família. Como que eu falo por família? Porque você vai ficar com acesso e você vai poder deixar para sua família inteira assistir. Marido, pai, se for separado, padrasto, madrasta, a babá, a avó, quem quiser participar pode assistir, não tem problema, tá? Como que vai fazer para poder, como que eu vou saber isso, né? Que vocês querem fazer? Eu ainda vou dar mais uma palestra na semana que vem na escola da minha outra filha também, então vai ter bastante gente, acredito que sim. Tem esse QR Code, então se você está assistindo depois, você pode pausar aqui e você dá uma sua câmera, pega o QR Code. Esse QR Code vai para um formulário de inscrição no Google Forms. Bem simples, você vai colocar teu nome, a idade das crianças, o teu e-mail, o teu zap. E aí eu vou falar com você. Aí eu vou colocar vocês num grupo de zap, e assim que tiver as 10 pessoas ou menos, a gente, para próximo da data, aí a gente vê como que vocês querem pagar, como que vai funcionar, tá bom? Podem divulgar isso para quem vocês quiserem. E, e é isso, vai ser é a única turma do semestre, a única turma do ano. Eu, como eu falei, acho que vou fazer um workshop presencial de irmãos, a gente está querendo fazer em novembro, e um workshop presencial de brincadeiras terapêuticas para os pais que têm dificuldade de brincar, para a prática, para aprender as brincadeiras na prática, para trabalhar as emoções, porque isso a gente não aprofunda tanto no curso, a gente aprende a ferramenta, mas aí tem pais que tem muito bloqueio de brincar com as crianças. Aí, pais de crianças maiores, então talvez vai ter um pessoal. Aí eu vou tentar encaixar na agenda. Esse fim de ano é lotado, né? Com criança grande em escola, então vocês não têm ideia, é uma loucura, agenda lotada, mas enfim. Mais dúvidas, gente? Ó, já estamos aqui, 10:10. Um prazer poder ter um espaço para falar do Reni Hand, para falar aí de tudo isso que eu aprendi em todos esses anos. Eu só tenho como agradecer.
E, bem, se ninguém quiser falar mais nada, eu vou finalizar aqui de um jeito que eu gosto de finalizar, com muito carinho, porque assim, quero só que vocês saibam, independente de vocês fazerem o curso ou não, eu reconheço e agradeço pelo tempo de vocês, né? Por vocês estarem aqui, vocês podiam estar dormindo, vendo uma série, fazendo qualquer outra coisa, e vocês pegaram aí 1h30 do seu tempo precioso, que eu sei que o tempo de pai e mãe é muito precioso, para aprender alguma coisa para ajudar o teu filho. Gente, isso é assim, é muito precioso. Nem 5% dos pais fazem isso. Então, eu agradeço, reconheço o seu tempo. Obrigada pela confiança, por estar aqui comigo. E contem comigo para o que vocês precisarem. Se quiserem saber mais, tem o meu site, vanessagalvani.com.br. Tem o Instagram, que está lá parado, porque eu cansei de fazer vídeo, agora eu quero encontrar as pessoas ao vivo, quero segurar na mão das pessoas, chega. Acho que foram muitos anos ali na telinha, mas lá tem um monte de coisa, no YouTube, tem um monte de programa de TV que eu já fui, tem muita coisa. Se vocês quiserem fuçar, tem bastante conteúdo. E eu tô aqui para o que precisar, né? Obrigada, Lili, obrigada por terem tido esse tempinho aqui comigo. E quem tiver aí disponível de bobeira amanhã, vamos lá, tô lá no Cacá amanhã, Rua Zaira, 60, no Sumaré. A gente vai estar lá das 9h30 às 11h30, colhendo, fazendo um pouco de escuta aí para os pais, acolhendo os pais, vai ser muito gostoso, tá bom? Beijo grande, vou salvar e vou encaminhar para vocês amanhã, para quem passou aí para vocês, vocês podem assistir de novo, com calma, e qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Obrigada, uma boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Lili.